Carta aos Coríntios com Emmanuel, estudo das cartas de Paulo de Tarso, a comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita, ressurreição de Jesus. Texto para análise. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me pareceu também a mim, como a um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 19. Iniciando o capítulo 15, somos convidados a refletir sobre a ressurreição do Cristo, agora sobre as luzes da doutrina espírita. Primeiramente, é preciso delimitar o que entendemos por reencarnação e ressurreição. Para tanto, vejamos o comentário de Kardec sobre o tema. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Acreditam muitos que a ressurreição seja de Jesus, como a que virá no fim dos tempos, será não apenas espiritual, mas também do corpo físico.
Respeitamos quem assim pense, porém, o Espiritismo nos convida a olharmos a religião, mas também a ciência, e esta nos demonstra que a ressurreição do corpo, como bem diz Kardec, é impossível. Certo que para Deus nada é impossível, porém Ele mesmo, sendo perfeito e bom, não derrogaria suas leis naturais que regem o universo. Mas mais lógico imaginar que é necessário um exercício de interpretação e que, principalmente, certas crenças passadas ocorriam pela ausência de uma explicação plausível para certos fenômenos, como a materialização dos espíritos. Barclay, que não é estudioso espírita, mas do segmento evangélico e muito nos tem auxiliado no intento de interpretar os dizeres de Paulo aos Coríntios, fala sobre a questão da ressurreição do corpo. Celso, que viveu ao redor do ano 220 d.C. e que foi um dos primeiros a atacar o cristianismo, o fez há muito tempo. Como podem os mortos ressuscitar com seus corpos idênticos? Pergunta. Em realidade, é a esperança dos vermes, porque que alma desejará um corpo que apodreceu? É fácil apresentar o caso de uma pessoa destroçada no acidente, ou que morreu de câncer, ou mutilada, desfigurada, contrafeita. Mas Paulo nunca disse que ressuscitaríamos com o corpo com o qual morremos. Insistiu em que teríamos um corpo espiritual. O que Paulo queria dizer em realidade é que sobreviveria a personalidade do homem. É quase impossível conceber a personalidade sem um corpo, devido ao fato de que é através dele que a personalidade se expressa e é reconhecida. O que Paulo afirma é que depois da morte não existe absorção por parte de alguma deidade imprecisa. Não se perde o eu nem a personalidade. O indivíduo permanece. Comentário ao 1 Coríntios, William Barclay. Feitas essas considerações iniciais, precisamos adentrar no texto buscando o significado da vida e da morte de Jesus em nossas vidas e corações. Precisamos compreender que o seu retorno após a crucificação nos dá a certeza da vida após a morte, e este sim é o principal aspecto que devemos enfrentar. A morte não é o fim. Paulo, nos versículos 1 a 11, nos recorda a trajetória de Jesus após a sua morte, retornando aos discípulos, aos 500 da Galileia e até mesmo a ele, que o viu na estrada de Damasco. Importante pensarmos, então, como cremos na vida, morte e ressurreição do Cristo e como isto repercute em nossas vidas cotidianas. Ser espírita é crer na vida após a morte e viver com essa perspectiva nova, de que estamos aqui de passagem, em experiência de aprendizado. Não obstante, muitos vivem em angústia e desespero, relegando a esta existência toda a sua esperança de felicidade. Afinal, em que acreditamos? Cremos na vida após a morte, e isto tem uma repercussão em nossa forma de viver e ver a vida atual? Vejamos o comentário de Emmanuel, livro Pão Nosso, lição Crer em Vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, 1 Coríntios 15, 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna
se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com um material evolutivo da terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Paulo reconhecia desde os primeiros tempos que muitos estavam no grupo cristão, mas não conseguiam alcançar os postulados cristãos. Assim também hoje, muitos frequentam as casas espíritas, sentem-se bem ao tomar o passe, ao ouvir a palestra, no entanto, duvidam dos ensinamentos do Mestre. Qual a razão de suceder dessa forma? Porque a fé é ainda algo tão difícil de se alcançar? Cada um a seu tempo alcançará. Emmanuel nos auxilia também nesta questão. Do livro Bênção de Paz, lição na luta educativa. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo, 1 Coríntios 15, 10. Ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra, sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos das entidades angélicas. Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Achamo-nos empenhados a débitos enormes, diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. Experimentamos tentações escabrosas, segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. Melhoremo-nos melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. Conquanto isso, podemos parafrasear Paulo de Tarso asseverando: dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas pela graça de Deus já somos o que somos. Em meu caminhar, buscando a reforma íntima e o autoconhecimento, fui aos poucos percebendo a atuação do Cristo Jesus em minha vida, e a fé foi surgindo desta convivência com seus postulados de amor e paz. Experimentar uma vivência com o Cristo em nossos mais íntimos pensamentos e sentimentos é um grande desafio. Sabemos de nossas imperfeições e algumas só nós mesmos conhecemos. No entanto, Cristo não nos condena, nem nos julga, mas nos auxilia na compreensão de nós mesmos e no caminhar evolutivo que Deus nos concede e do qual Jesus é nosso guia e mestre. A fé que pacifica nossa alma não surge como uma mágica, mas é adquirida passo a passo em nosso caminhar, sempre que nos dispomos a buscar a prática dos ensinamentos do Cristo em nós. Gradativamente, vamos aprendendo que perdoar é algo incrível, que nos alivia o coração
e nos permite sorrir com leveza. Vamos descobrindo que a caridade nos enche a alma de uma alegria que nenhum bem material pode proporcionar. Vamos reconhecendo que a disposição em servir requer uma postura humilde que desafia o nosso orgulho. E, sobretudo, vamos alcançando em nosso caminhar uma crença definitiva e imutável de que tudo está sob a égide da justiça e do amor de Deus. É um caminho que estamos trilhando. Há pedras, mas há também muitas alegrias. Há muitos que buscam a Deus e a Jesus apenas quando se encontram em profundas dores. No entanto, precisamos aprender a buscá-los em todos os momentos, na alegria e na tristeza, nos momentos de agradecer e de pedir. Paulo assim assevera que, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. De fato, o amor do Cristo e a sua vida cheia de luz e paz transcende a essa existência. Nos remete ao nosso passado de conquistas e desenganos e nos convida a olhar para o futuro como trabalhadores do bem e como pessoas profundamente engajadas em sua melhoria pessoal. Emmanuel comenta este versículo e é com ele que encerramos o estudo de hoje. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, 1 Coríntios 15, 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar na zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.